Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, nessa igreja viva, nessa igreja cheia da presença de Deus, nessa igreja que tem feito um trabalho muito relevante através da liderança do pastor Marcelino, de sua família. Agradeço o convite, pastor Rodrigo também. Para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui, e um prazer também muito grande é pregar o evangelho num tempo como esse. Porque essa pandemia, ela veio para alcançar todas as pessoas. Ela alcançou o rico e alcançou o pobre. Alcançou os países de maior poder econômico e também os países de menor poder econômico. Ela alcançou aqueles que conhecem muito, mas também alcançou aqueles que não têm tanto conhecimento assim. Essa pandemia não fez distinção. Inclusive, ela conseguiu parar ou trazer muitos problemas à economia mundial. Mas tem uma coisa que essa pandemia não conseguiu fazer. Ela não conseguiu fazer a igreja parar. Porque a igreja e o evangelho são forças indestrutíveis e inabaláveis. E por isso, na verdade, o que ela fez foi multiplicar o alcance do evangelho. Porque agora, a gente pregava para nossas igrejas, às vezes para 300, 400, 500 pessoas. Mas hoje, nós conseguimos pregar para milhares. Por causa da internet, que é uma tecnologia muito importante, mas principalmente porque o evangelho está chegando a muitas casas, a muitas famílias e muitos corações. E nós louvamos o nome do Senhor por isso. E eu queria compartilhar com você uma palavra que eu creio que pode ditar o rumo da sua vida, das suas decisões e principalmente das suas atitudes, tanto nesse tempo quanto em qualquer tempo que possa chegar sobre a sua vida. Eu quero falar sobre o poder da concordância em oração. Eu começo te perguntando, o quanto você crê no poder da oração? O que é a oração para você? Será que a oração é somente um ritual religioso que nós buscamos realizar, uns todos os dias, uns antes das refeições? Será que a oração é somente algo que até pode trazer um benefício, mas assim, não tem tanto poder assim como muitos pensam que tem? Qual é a tua visão sobre a oração? O quanto você acredita no poder e na intensidade da oração? Será que você crê que de fato a oração move o braço que move o mundo? Será que você crê que de fato a oração é capaz de ligar a fraqueza humana, a limitação humana, à onipotência divina? De 0 a 10, o quanto você crê no poder da oração? Mas a Bíblia vai nos dizer muito claramente que a oração é o cerne de um relacionamento de sucesso com Deus. A oração é a base da relação com Deus. E por isso eu posso afirmar com toda a convicção que se a sua oração, a sua vida de oração é inconsistente e fraca, assim também é o teu relacionamento com Deus. Se o teu tempo de oração, ele não é significativo, ele não é profundo, ele não é diário, talvez assim também seja a tua relação com Deus. E eu não estou dizendo que sem oração fica difícil. Eu estou dizendo que sem oração é impossível nos conectarmos com Deus e realizarmos os seus propósitos e projetos para a nossa vida. E por isso, querido, sem dúvida alguma, a oração tem uma importância crucial para que você possa viver todos os propósitos e sonhos que o Senhor sonhou para você. Lá em João 15:7, nós vamos ler uma fala de Jesus, onde ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que se você estiver em Deus, e se as promessas, a vontade dele permanecerem em você, aquilo que você colocar em oração vai acontecer. É simples assim. Jesus sempre foi muito simples naquilo que levou a sua igreja a fazer. E queridos, nós verdadeiramente cremos no poder que é liberado quando você fecha a porta do seu quarto para orar, quando você ora dentro do seu carro, quando você ora agora, talvez sozinho dentro da sua casa. Nós cremos nisso. Marcos 11:24 também vai dizer: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Queridos, eu li aqui apenas 2 referências bíblicas que afirmam que a oração tem um poder grandioso. A oração de um crente já é muito poderosa.
Mas hoje eu quero trazer para você um entendimento de um apontamento muito claro nas Escrituras. Em muitos momentos a Bíblia vai dizer que quando nós oramos com mais alguém, quando nós oramos em concordância, esse poder é multiplicado. Esse poder, ele é multiplicado muitas vezes mais. E isso é o princípio da concordância acontecendo. Queridos, a verdade é que se você entender o poder que há na concordância em oração, pode ser que muito que você tem colocado diante de Deus, mas não tenha acontecido, possa se tornar uma realidade hoje, possa se tornar uma realidade nessa semana e durante esse tempo de crise. E eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Mateus 18, Mateus capítulo 18, dos versículos 18 ao versículo de número 20, do versículo 18 ao versículo de número 20, Mateus 18, 18 a 20. E eu quero ler com você esse texto. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. Até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Essas expressões de ligar e desligar aqui na terra, para que também o mesmo seja feito nos céus, foram usadas em alguns momentos por Jesus, mas 2 momentos específicos vão chamar a nossa atenção. No capítulo 16, Jesus está numa conversa com seus discípulos e ele chega para eles e pergunta: quem é que o povo tem dito que eu sou? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. E Jesus então continua aquele diálogo perguntando: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele diz isso, ele libera algo sobre a vida dele, porque Jesus responde: olha aqui, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, e por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, Jesus estava falando de uma batalha espiritual. Ele estava dizendo que a igreja, ela não entra numa batalha espiritual tentando ganhar. Ele está determinando que quando ele veio a essa terra, a batalha espiritual já foi vencida, e por isso essas chaves liberadas por ele podem ser liberadas pela igreja aqui nessa terra. Mas Jesus segue, e no capítulo 18 que nós lemos, ele vai falar ainda com mais profundidade sobre esses termos, e ele vai nos ensinar sobre isso. Nos versículos anteriores, ele está tratando sobre a resolução de conflitos na igreja. Ele vai dizer no versículo 15: olha, se o irmão pecar contra ti, vá até ele, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, então chame 2 ou 3 testemunhas. Ele segue com uma série de orientações, e ele encerra esse capítulo dizendo: olha aqui, e eu digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, assim como tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Querido, sabe o que eu entendo com isso? Se nos 2 assuntos mais importantes para a igreja, Jesus vai falar sobre a concordância e oração, eu creio que para mim e para você, nós precisamos entender e reverenciar esse poder da concordância e oração na nossa vida. Jesus vai falar, em primeiro lugar, sobre batalha espiritual, e agora ele está falando sobre relacionamentos. Queridos, não existe desafio maior nessa vida do que a batalha espiritual e do que os relacionamentos que nós temos na nossa vida. E por isso eu quero trazer 3 princípios sobre como comprovar esse poder da concordância e oração na nossa vida. Primeiro princípio: precisamos verdadeiramente orar e nos reunir em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que Jesus vai dizer é que a primeira e maior concordância que eu e você precisamos ter em oração, para que elas sejam não somente respondidas, como também atendidas, é a concordância com a vontade dele. Irmãos, não importa se nós oramos sozinhos ou com mais alguém, se essa oração ela for contrária ou indiferente à vontade de Deus. E por isso você precisa fazer uma oração
e trazer uma reflexão para a sua vida, entendendo se de fato você tem orado em conformidade com a vontade de Deus. Jesus vai dizer que nós precisamos orar e nos reunir em nome dEle. E o que significa isso? Não é somente eu terminar uma oração e dizer em nome de Jesus. Não significa somente nós começarmos uma celebração como essa e dizermos, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. É muito mais que isso. Na verdade, orar em nome de Jesus e nos reunirmos em nome de Jesus significa vivermos e agirmos em conformidade com a vontade dEle, em conformidade com a palavra dEle. Mas para isso, é necessário que você entenda que a oração é muito mais do que somente um meio de ter as nossas necessidades supridas. A oração é muito mais do que tentarmos ajustar Deus aos nossos propósitos, mas é o seu povo se ajustando aos propósitos que Deus tem para ele. E quando você entra na atmosfera de adoração com essa mentalidade, querido, se prepare, porque desde o primeiro segundo da tua oração, Deus já está concordando com você. E é isso que Ele vai nos ensinar. A oração que chega até Deus é muito mais do que, Senhor, eu quero isso. E você também tem que colocar os seus pedidos diante de Deus. Aliás, a Bíblia vai dizer que a gente não recebe porque não pede. E às vezes pede e não recebe porque pede mal. Então Ele nos estimula a pedir sim. Mas Ele vai dizer com muita clareza que nós precisamos entender que muito mais do que pedir coisas para Deus, nós precisamos perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor espera de mim diante do que está acontecendo? O que o Senhor espera de mim diante dessa pandemia? O que o Senhor espera de mim diante do desemprego? O que o Senhor espera de mim diante desse diagnóstico contrário que hoje foi atestado na minha casa? Essa é a postura que o Senhor espera de nós. Queridos, se a gente mudar a nossa mentalidade, nós vamos entender que não somos somente pedintes, mas somos principalmente colaboradores do agir de Deus aqui nessa terra. E é isso que faz toda a diferença. Porque tem muita coisa que a gente afirma que faz em nome de Jesus, mas Ele não concorda em nada. Você sabia que tem culto que Jesus não está presente? Você sabia que tem reunião de célula que Jesus não está presente? Você sabia que tem celebrações ao longo dessa terra que Jesus não está presente, porque Ele não concorda com nada que está acontecendo? Sabe por quê? Porque às vezes tem estrutura. Às vezes tem uma banda de um altíssimo nível técnico. Às vezes está tudo muito bem organizado. Às vezes tem muita gente que conhece de Bíblia. Às vezes tem a melhor estrutura dessa terra, mas não tem arrependimento, mas não tem humilhação diante da presença de Deus. E a gente começa a transformar Deus num gênio da lâmpada, em que a gente faz 3 pedidos a Ele, Ele tem que atender. A gente esquece que na verdade nós estamos aqui para prestar culto a Ele. Nós estamos aqui para exaltar o nome dEle. Nós estamos aqui para, através da nossa limitação, tentar fazer com que de alguma maneira os ouvidos dEle estejam atentos a nós e o nosso louvor, a nossa adoração chegue até Ele. E sabe, queridos, muitas vezes nós temos adorado o nosso ego. Nós temos adorado o nosso coração, as nossas vontades. E é por isso que muitas vezes uma pessoa sai do culto e diz assim: poxa, hoje não foi muito bom não. Hoje não foi como eu esperava não. Quando na verdade a gente esqueceu que o culto não é para agradar a igreja, mas o culto foi feito para agradar o Senhor. E é essa diferença que precisa acontecer na nossa vida. Sabe, queridos, nós temos esquecido disso. E muitas vezes nós não temos posturas que agradem a Deus, nós não temos palavras que agradem a Deus, nós não temos corações que agradem a Deus, e mesmo assim nós queremos que Ele age em nosso favor. E nesse primeiro ponto, eu posso entender que nós precisamos mudar a nossa mentalidade a respeito disso. O que eu gostaria que acontecesse em todos os cultos da minha igreja é que as pessoas saíssem e perguntassem assim: será que Deus se sentiu feliz com aquilo que eu entreguei a Ele nessa noite? Será que verdadeiramente valeu a pena Ele parar para ouvir o que eu tinha a dizer? Será que valeu a pena Ele olhar para a minha vida hoje, ouvir as batidas do meu coração, que se preocupam muito mais com Ele do que com aquilo de circunstância que pode mudar a minha vida nessa semana? A minha pergunta é: será que nessa celebração que você na sua casa está participando, será que o Senhor tem se agradado do seu culto?
Será que Ele tem se agradado daquilo que você tem feito? Tinha uma igreja citada na Bíblia que vivia essa realidade, a igreja de Laodiceia. Era uma igreja rica, era uma igreja muito bem estruturada. Os conferencistas e preletores da época iam todos lá. As bandas, os ministérios de louvor da época estavam todos lá. Mas Jesus escreve uma carta a essa igreja dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu vou entrar. Aquela igreja tinha muito do que uma igreja sonha em ter, só não tinha a presença de Jesus. E a minha pergunta é: será que você tem orado, se reunido e vivido conforme a vontade de Deus? Você quer fazer uma oração poderosa, querido? Não precisa alterar a voz, não. Não precisa usar os termos rebuscados, não. Basta você orar em conformidade com a vontade dele e vai acontecer. É simples assim. E talvez você pergunte assim: pastor, mas como que eu posso orar em conformidade com a vontade de Deus? Você pode avaliar 3 coisas na sua oração. Primeiro, o que você está pedindo fere a palavra de Deus ou concorda com ela? Vou te dar um exemplo. Tem gente que ora assim: Senhor, abençoa a minha empresa. É uma oração boa? Claro que é. Nós clamamos sim pelo favor de Deus sobre a nossa empresa, sobre a nossa realidade profissional. Mas você tem sido justo no tratamento com seus funcionários? Você paga os seus impostos da maneira certa? Você oferece o produto que de fato você diz que oferece ao teu cliente? Porque se não for assim, não espere o favor de Deus, porque Deus não abençoa servo imprudente e servo corrupto, mas Ele abençoa a gente que anda em conformidade com a vontade dEle. Segunda coisa para você avaliar do que você está pedindo: Deus vai ser exaltado ou só serve para o seu deleite, para o seu orgulho? Tem gente que pede: Senhor, me dá uma casa de praia. É ruim pedir isso? É errado? Não, querido. É errado se você não levar seu pastor para passar uns dias lá. Aí está errado, com certeza. Fica a dica aí. É muito bom você ter uma casa de praia, uma casa de veraneio. Mas se essa casa for um motivo para depois você dizer que não pode estar na casa de Deus porque você está passando o fim de semana lá, então não espere que Deus libere isso sobre a tua vida. Agora, se ela for para você levar seus amigos não crentes lá, e aí você compra uma lancha também, que é muito bom, né? E aí você leva em alto mar, quando você chega lá em alto mar e não tem mais ninguém do lado, você fala assim: olha aqui, vocês aceitam Jesus, eu jogo vocês do barco. Aí, querido, se for para isso, ele dá mais de uma lancha. Mas se for somente para você tirar uma foto, mostrando onde você está e dizendo que você tem, não espere que Deus derrame favor sobre a sua vida. Mas existe um terceiro objetivo que você precisa ver na tua oração: o que você está pedindo te aproxima ou te afasta da presença de Deus? Tem lugar que você está pedindo para estar que vai te afastar da presença de Deus. Tem conexões que você está pedindo para ter que vão te afastar da presença de Deus. Querido, sabe qual é a verdade? Tem oportunidade de emprego que às vezes é melhor recusar, tá? Às vezes tem sociedade que é melhor você encerrar, porque vai te afastar ou está te afastando da presença de Deus. Eu aprendo nesse texto que o não de Deus é proteção. E eu me lembro daquilo que Paulo vai dizer em Romanos. Ele vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que na vida daquele que é fiel a Deus, mesmo quando parece estar dando errado, na verdade está dando certo, querido. E na vida daquele que é fiel a Deus, nada é aleatório, tudo está interligado, tudo está contribuindo juntamente. Sabe o que isso significa? Que o emprego que você perde pode significar um empreendedor que você se torna. Que o namoro que termina pode significar o divórcio que você não vai precisar viver no futuro. Que a porta que se fechou nessa semana pode significar as muitas portas que vão se abrir sobre a tua vida no futuro. Mas para isso é necessário entender que você precisa viver em conformidade com a vontade de Deus. Em segundo lugar, e caminhando para o final, eu aprendo nesse texto que a oração em concordância acompanha o movimento dos céus sobre a terra. Olha o que diz o versículo 18: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Queridos, isso é muito poderoso, e eu queria te explicar o que significa isso. Esses dois termos, ligar e desligar, eles têm como tradução proibir ou autorizado por uma autoridade indiscutível. Ele está dizendo que quando você liga algo, você está liberando algo
diante de uma autoridade indiscutível. E quando você está desligando algo aqui na terra, você está proibindo algo diante de uma autoridade indiscutível. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você ora em concordância com a vontade de Deus, em concordância com outras pessoas, o que você coloca diante de Deus tem que acontecer. É simples assim. Não tem essa de que eu orei e não aconteceu. Se eu oro em conformidade com a vontade de Deus, em concordância com pessoas do mesmo propósito, naturalmente aquilo precisa acontecer. Mas entenda uma coisa, Jesus não está dizendo que é a igreja que determina o que vai acontecer nos céus. O que Ele está dizendo é que, na verdade, a igreja só autoriza na terra o que já foi liberado no céu. A igreja não tem autoridade para criar novas leis. Pelo contrário, ela só autoriza nessa terra aquilo que já foi autorizado por Deus nos céus. Eu não sei se você está acompanhando, mas se você está acompanhando, eu quero que você dê um glória a Deus nos comentários ou na sua boca. Eu não sei o que você vai fazer, mas entenda, o que você liga em concordância com a vontade de Deus precisa acontecer. É isso que esse texto está dizendo. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que todas as promessas que foram liberadas nas Escrituras, elas são para você. Elas são verdades do Senhor sobre a sua vida. E você precisa entender isso. É por isso que quando nós concordamos um com o outro, nós precisamos estar em concordância com a vontade de Deus. Irmãos, isso é poderoso demais. Essa é a chave para você ter 100% das suas orações respondidas e atendidas. É simples assim. A oração em concordância abre e fecha portas no mundo espiritual. E por isso eu te pergunto, o que é que hoje está desligado na sua vida e que precisa ser ligado? Será que é um novo tempo no teu casamento? Será que é um novo momento na tua empresa ou na tua carreira? Será que é uma nova realidade na tua saúde? Eu também te pergunto, o que é que está ligado hoje, mas que precisa ser desligado na sua vida? Será que é um vício? Será que é um pecado? Será que é um problema emocional? Ou uma realidade na sua saúde física? Hoje nós vamos orar aqui no final. E eu creio que em concordância com a vontade de Deus, em concordância com a igreja, muito que ainda não foi liberado sobre a tua vida pode ser liberado hoje. Nós cremos nisso. Mas sabe qual é o grande problema? O crente que tem essa autoridade, muitas vezes vive como se não tivesse. Mas a minha oração é para que nessa noite você viva conforme a autoridade que o Senhor já delegou sobre a tua vida. Mas eu quero encerrar dizendo algo muito importante. Existem promessas e bênçãos que são liberadas somente quando há concordância em oração. Olha o que diz o versículo 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Sabe o que eu acho interessante? Que Jesus podia ter dito o seguinte, que isso vai acontecer com você orando no teu quarto, sozinho. Ele poderia dizer que isso vai acontecer com você orando no seu carro, ou no seu escritório, ou no banheiro da sua empresa. Mas ele vai dizer que certas bênçãos, certas promessas só serão liberadas e concretizadas quando você decidir orar em concordância com outras pessoas. E para eu te explicar o que significa esse termo concordar, eu preciso te dizer que ele vem do grego sinfonia. E o que significa sinfonia? Imagina uma orquestra. Cada instrumento participa dessa música contribuindo com aquilo que pode contribuir. E eles se unem, cada um da sua maneira, para agradar aquele que compôs aquela sinfonia, o maestro. E a oração em concordância é a mesma coisa. Cada crente que se junta, ora da sua maneira, ora do seu jeito, mas cada oração, cada tipo de oração e cada coração conectado acabam que atraem a atenção de Deus. E com isso, um favor que não é liberado na oração que é feita sozinho, começa a ser liberado. E sabe uma coisa interessante também? Existem estudos científicos que vão dizer que quando nós adoramos numa mesma música, num só propósito, sabe o que acontece? As batidas do nosso coração passam a bater no mesmo ritmo. Olha que coisa poderosa. E se a ciência consegue comprovar isso,
E Jesus já dizia, mais de 2000 anos atrás, que quando nós oramos em concordância, algo diferente acontece. Eu quero te encorajar nessa noite, entender o poder que há na concordância e oração. E por isso eu quero falar com você que está afastado da igreja, ou com você que está afastado da célula, ou com você que está afastado do seu discipulador, ou da sua discipuladora. Eu quero te dizer que você está perdendo tempo, querido. Porque tem coisa que só vai acontecer quando você estiver na comunhão da tua igreja. Tem coisa que você está colocando diante de Deus que não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem princípios que não podem ser negociados. Porque se eles forem negociados, você não vai viver o cumprimento desses princípios na sua vida. E por isso, eu não sei com quem eu estou falando, mas se no teu coração você não está bem com a tua igreja, decida hoje se reconciliar com a tua igreja. Se você está meio afastado da sua célula, que está acontecendo em videoconferência, como você já estava afastado antes, deixa eu te falar uma coisa, essa é a noite para você retomar a comunhão da tua célula, de você procurar o seu líder, de você procurar o seu pastor, e de você orar em concordância com eles, e com isso se prepare, porque os céus vão se abrir sobre a sua vida, e é isso que a Bíblia vai dizer, é isso que a Bíblia vai dizer. Mas como que você pode encontrar essa concordância? Você tem que procurar alguém que tem o mesmo interesse que você, alguém que tem a mesma fé que você, alguém que compartilha do mesmo pensamento. E quando eu preparava essa palavra, eu lembrei de algo muito interessante. Você sabia que o próprio Jesus também requisitou o poder da concordância para realizar milagres? Jesus ia curar um cego, ele perguntava, vem cá, você crê? Ele, eu creio. Ele concordava com ele, então aquele cego passava a enxergar. Olha que coisa poderosa. Ele chegava diante do paralítico no tanque de Betesda, ele pergunta, vem cá, você quer ser curado? E ele disse, eu quero. E quando ele concordou com ele, aquilo aconteceu. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Que certos milagres que estão para acontecer sobre a sua vida só serão liberados quando você exercer o princípio da concordância na sua vida. É isso que eu aprendo com isso. Quando eu vejo o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, eu vejo no capítulo 1, Jesus dando uma ordem à igreja, olhem aqui, fiquem aqui, reunidos em oração, até que do alto vocês sejam revestidos com poder, e eles passaram 10 dias reunidos em oração, em um só propósito, então, de repente vem um vento impetuoso, um som como de um vento impetuoso, e é derramado sobre aqueles homens, e aquelas pessoas, o Espírito Santo. Aliás, em todo momento que a plenitude do Espírito Santo desceu nessa terra, foi após um tempo de oração num só propósito. Eu lembro também de Esther. Você lembra dela? Esther era uma rainha. E um dia, uma pessoa ali da corte do rei decide convencer o rei a lançar um decreto para matar todos os judeus. E ele aceita. Esther era judia, e quando ela sabe disso, ela se desespera. E ela decide ir até o rei para pedir que ele desistisse daquilo. Só que para entrar na sala do rei, somente quem fosse convidado, até mesmo a rainha, se não fosse convidado, poderia morrer. Então sabe o que ela faz? Ela conclama um jejum para todo o povo judeu. E eles passam 3 dias em jejum e oração. E ao final desses 3 dias, Esther entra na sala do rei. O rei estende o cetro sobre ela. E quando o cetro era estendido sobre uma pessoa, queria dizer que o rei estava decidindo em favor sobre ela. Sabe o que aconteceu, querido? O poder da concordância de um povo preservou eles não precisaram morrer, e quem morreu foram os inimigos. Olha que coisa poderosa. Eu lembro também de Pedro. Pedro é preso, ele está no corredor da morte, ele está dormindo entre 2 soldados, mas a igreja está reunida orando por ele. E quando a igreja está reunida em oração por Pedro, de repente no meio da noite um anjo chega naquela prisão e ele liberta Pedro de maneira milagrosa. Queridos, o poder da concordância é algo extraordinário, é algo sobrenatural. Nós estamos aqui num só propósito. Isso quer dizer, queridos, que tem coisa que nunca foi liberada sobre a tua vida, que se você concordar, vai ser liberado hoje. É isso que eu quero que você entenda. Entenda isso. A concordância é tão séria que a Bíblia vai dizer que quando um casal não está em concordância, suas orações são interrompidas. Olha o que 1 Pedro 3,7 vai dizer: maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando você não está bem com o seu cônjuge, quando você ora, a sua oração é interrompida. Quando você não está bem com alguém que está na convivência com você, na sua empresa, na sua realidade ministerial, sabe o que acontece? Suas orações são interrompidas. A concordância é tão poderosa
que se ela não for uma realidade, é possível que a gente ore e Deus não receba. Olha que coisa poderosa. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você, marido e mulher. Se vocês estiverem com alguma pendência no relacionamento de vocês, resolvam hoje. Entrem em concordância, porque isso vai liberar um tempo de graça do Senhor sobre o casamento de vocês. Sabe o que toda a família tem que fazer? Tem que andar em concordância. Seu marido tem uma reunião importante nessa semana, você e seu filho tem que jejuar e orar por ele. E com isso, juntos ali, vocês vão liberar coisas muito preciosas sobre a vida de vocês. De repente vocês têm uma conversa delicada com o filho de vocês. Se juntem para orar, se juntem para jejuar e clamar por um só propósito. A oração em concordância é tão forte e tão poderosa que ela é capaz de liberar aquilo que você não está conseguindo sozinho. E esse texto nos mostra isso com muita clareza. Eu creio que aqui também haja um momento de intercessão no final das células. E eu queria te encorajar a realmente acreditar no que pode acontecer nesse tempo de intercessão. Eu acredito que aqui a realidade seja a mesma, mas nós vemos na nossa igreja, ano passado teve um irmão que foi curado de câncer, num tempo de intercessão numa célula. Quantas portas de emprego foram abertas num tempo de intercessão numa célula? Ainda tem gente que às vezes nem pede na célula, às vezes nem fecha o olho e nem entra em concordância ali. Sabe, queridos, eu quero encorajar você a desfrutar de tudo que está disponível para você. E uma das coisas que muitos não estão desfrutando é dos benefícios, do poder e do princípio da concordância. Mas eu encerro dizendo o seguinte: você precisa, em todos os dias da sua vida, ter gente que concorde com você. E quando você entender isso, tem promessa que você nunca acreditou que um dia ia se realizar, que vai ser realizado sobre a sua vida. De repente você que está num momento ministerial difícil, na sua caminhada, talvez o que falte na sua vida seja um tempo de concordância. Concordância com a sua liderança, concordância com aqueles que caminham com você, para que você possa avançar para o novo tempo, para o novo período. E a minha oração é para que toda a igreja brasileira e toda a igreja espalhada pelo mundo possa viver os benefícios do princípio da concordância nas suas vidas. E eu desejo isso a você, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que a gente fizesse uma oração então nesse momento. Aonde você estiver, eu queria que você fechasse seus olhos, você pudesse colocar de joelhos também, para que a gente orasse, para que essa palavra fizesse morada no nosso coração e verdadeiramente nós pudéssemos comprovar esses benefícios grandiosos da concordância da nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é verdadeira e o que ela declara precisa acontecer na nossa vida. E nesse momento nós como igreja estamos nos reunindo, entendendo que a concordância pode liberar coisas que nunca foram liberadas. E por isso, Pai, diante de cada pessoa que se conecta conosco nessa live, diante de cada pessoa presente aqui nessa igreja hoje, nós queremos clamar em concordância para que uma porção nova do Teu Espírito seja derramada sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos ter o Teu Espírito multiplicado em nós, de maneira que a nossa mente, o nosso corpo, alma e espírito sejam empoderados, para que possamos viver uma nova realidade em cada vertente da nossa vida. Pai, nós queremos orar agora, Senhor, especificamente pela nossa nação. Nós clamamos ao Senhor em concordância, para que seja chegado o tempo em que essa pandemia vai se encerrar, em que esse vírus vai ser eliminado da nossa nação. Pai, em que em nome de Jesus, pessoas enfermas que hoje se encontram em leitos de hospital ou em quarentena na sua casa, vão receber a concretização do Deus da cura sobre as suas vidas. Nós clamamos a Ti, Jeová Rafá, aquele que cura toda dor, que vá a cada leito de pessoas enfermas nesse momento e libere a cura dos altos céus sobre suas vidas. Pai, eu também quero orar por essa igreja, uma igreja
viva, uma igreja poderosa. Eu quero clamar pela liderança dessa igreja, que a alegria que eu tenho em ter aliança com essa igreja, e a minha oração, Pai, é para que o Senhor possa ligar. Nós queremos ligar aqui na terra algo que eu tenho certeza que já foi liberado nos céus. Nós queremos ligar o tempo de maior crescimento e empoderamento dessa igreja. Pai, nós queremos ligar uma grande e poderosa colheita sobre essa igreja. Nós declaramos, Pai, que ao fim dessa pandemia não vai ter espaço nesse lugar. Vai ter que multiplicar culto, vai ter que multiplicar célula, vai ter que levantar novos líderes, porque virá uma multidão de pessoas sedentas pela Tua palavra, sedentas pela Tua presença, e nós declaramos isso no nome de Jesus. Pai, também quero orar pelo pastor Marcelino, por sua família, por cada pastor dessa igreja e por suas famílias. Eu quero clamar para que o Senhor possa enviar a blindagem dos céus sobre a vida deles, que corpo, alma e espírito sejam blindados no nome de Jesus. Nós declaramos derrotada toda ameaça e toda tentativa do inimigo sobre a vida deles, no nome de Jesus, e declaramos o tempo de maior crescimento de seus ministérios, de seus casamentos, de seus filhos e de tudo aquilo que eles chamam de deles, e nós declaramos isso no nome de Jesus. Pai, em último lugar, eu sei que esse tem sido um período em que muita gente tem sido assolada com doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, pessoas que talvez sejam conectadas com essa live e que até estejam pensando em tirar suas próprias vidas. Gente, Pai, que está vivendo um desequilíbrio emocional muito forte, que está com medo do amanhã. Nesse momento nós queremos clamar a Ti, e como igreja de concordância ligar aqui na terra, que toda doença emocional, que toda depressão, pânico, medo sem sentido, ansiedade e desejo pela morte sejam repreendidos e destruídos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos espírito de ansiedade, espírito de depressão, tira as suas patas sujas dos filhos de Deus, e nós declaramos isso no nome de Jesus. No nome de Jesus, derrama sobre eles um batismo da paz que excede todo entendimento, um batismo de vida, de alegria, um batismo de poder do Espírito sobre as suas vidas. E nós declaramos isso pela autoridade que é delegada sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, e mais uma vez eu agradeço o privilégio de estar aqui com cada um de vocês. Deus abençoe essa igreja. Obrigado, pastor.